nome do Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos. Estamos juntos na presença do nosso Deus, louvando ao nome dele, por estarmos aqui. Tivemos a escola dominical estudando a palavra também, e agora nós estamos aqui para prestar nosso culto de adoração e louvor. Esse cântico, ele fala, na necessidade que temos de nos curvar diante do Senhor Jesus. Todo ser deve adorar a esse Deus. Aliás, o salmista, o último salmo da Bíblia diz: todo o ser que respira, louva. Então, estamos aqui nesse propósito. Eu gostaria que os irmãos, por favor, abrissem suas Bíblias na carta aos Efésios, carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. Capítulo 5. Leremos do verso 18 ao 21. Lerei os pares e os irmãos os ímpares. Aos Efésios, capítulo de número 5, do 18 ao 21. E não os embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O desdobramento aqui do trecho vai mostrar quais são as evidências de um crente cheio do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. O Espírito Santo que nos conduziu até aqui, até esse lugar, nesse momento, é o mesmo Espírito que nos capacitará a prestarmos uma adoração aceitável ao nosso Deus. Mas para isso nós precisamos nos curvar na presença dele. Nós vamos ter aquele nosso costumeiro momento de oração, onde aquele que pode, tem essa possibilidade, vai dobrar o seu joelho e vai clamar a Deus em oração. Nós teremos 3 orações. O irmão Ademir vai fazer uma oração, a primeira oração de adoração, de invocação ao Senhor. Teremos uma segunda oração que será feita pela nossa irmã Delma, de arrependimento, confissão de pecados. Uma terceira oração de gratidão que será feita pelo nosso irmão Daílson. E assim que nós terminarmos essa terceira oração, todos nos colocaremos de pé e celebraremos ao Senhor com cânticos espirituais. Vamos orar a Deus nesse momento.
Obrigado pela segunda vez que nós estamos na tua casa, Deus, para louvar e agradecer o teu santo nome, Deus. Abençoa cada família aqui representada, cada lar aqui, Deus. Também aquele que não se encontra conosco, Pai, esteja visitando, guardando, amparando e se encontrar, Pai. Neste momento, Deus, estamos na tua presença, Pai. Estamos prostrados aos teus pés, Pai, porque somos pecadores, Pai. Sabemos bem disso, Deus. Somos pequenos, Pai, mas o Senhor tem olhado para nós com um olhar de misericórdia, Pai. Abençoa cada um de nós, Pai, nessa noite, Pai. Sejamos atentos à tua palavra, Pai. E todos os problemas que fiquem da porta para fora, Pai. Que possamos somente adorar-te e tudo te dar um nome e glória. Fica conosco nessa noite, Pai. Nos abençoa, Pai. Tudo que foi feito aqui seja para a tua honra. Também as crianças, Pai, que estão aqui, ó Deus, seja abençoando cada um deles, ó Deus. Seja abençoando os meus professores que vão ali ensinar a palavra, Pai. Que eles possam guardar nos seus coraçõezinhos, ó Deus. Levar para os lares, apresentar para os seus familiares, ó Pai. E também dizer que o Senhor, quanto é bom para cada um de nós, ó Deus. Somos pecadores, sim, Senhor. Mas o Senhor não tem deixado faltar nada em nossas vidas, ó Deus. O Senhor tem nos abençoado a cada dia, ó Pai. Bênçãos também que nem merecemos, mas nós recebemos das tuas vidas. Fica conosco nessa noite, ó Pai. Também lembrando lá do Rio Grande do Sul, a tragédia, ó Deus. Ó Senhor, seja o encontro de cada um deles, ó Pai. Amparando, guardando, ó Pai. Também aqueles que não te conhecem, ó Pai. E também lembre que o Senhor está ali, ó Pai, no deles, ó Deus. Amparando, guardando, Pai. Suprindo todas as necessidades. Fica conosco nessa noite, Pai. Também entrega nas tuas mãos, o Josué, que tem a palavra nesta noite, ó Deus. Seja abençoando o teu servo, Pai. Tudo que ele venha trazer, venha ao nosso encontro, Pai. As nossas necessidades, Pai. Porque necessitamos de ouvir a tua voz. Fica conosco, Pai, nessa noite. Nos guarde, nos abençoa, Pai. É isso que te peço, Pai. Perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Obrigado pela tua presença, porque nós, Deus, tanto que nos tocar, Senhor, porque nós reconhecemos que nós somos pecadores, Senhor, nós precisamos de chegar no momento, Pai. O Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor que nos ajuda, o Senhor que nos ampara, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada família que representada nesse lugar, por cada família de presente, Senhor. Peço, Senhor, pelo lugar que esse encontro, Senhor, tu sabes o motivo, Senhor, o motivo de doença, seja, Senhor, plano, de viagem, Senhor, levando, Senhor, ele sim, faz que peço, Senhor, pela vida, pela vida da nação, pela vida do Joel, Senhor, que nós for falar nessa noite, revela ali, Senhor, a tua palavra, Jesus, sabemos que tanto está aqui, Senhor, e cada palavra, Senhor, serve para os nossos corações, que nós possamos ser com os nossos corações mais edificados na tua santa palavra, Pai. Pai, muito obrigado pelos hinos que já foram cantados, Senhor, pelos louvores que serão doados, mas pelas orações que já foram cantadas. É tudo para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. É assim que nós louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
E que
que ele esteja sempre disposto a pregar o teu evangelho, ó Pai. Prepare os nossos ouvidos, ó Deus, que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, que nós possamos praticar, ó Pai, a tua palavra, Senhor. Fica com cada um de nós nesse momento, fica com cada lar aqui representado, com cada coração aqui presente, ó Pai, que possamos sair deste lugar, ó Deus, com os nossos corações edificados pela tua palavra. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos com o perdão dos nossos muitos pecados, em nome de Jesus. Amém. As crianças, vão aqui à frente agora, sair para o estudo da escola bíblica dominical. Orar, senhor. Vamos orar. Pai Celestial, aqui entregamos a tua presença essas preciosas crianças, também a vida da tua serva, que estará ministrando sobre essas vidas e outras pessoas que estejam no seu auxílio, que sejam usados, ó Deus, com o teu poder, com a tua graça, com a tua sabedoria. Que o Senhor abra o coração de cada uma dessas crianças, desses adolescentes, para que recebam a tua palavra e que essas sementes sejam implantadas nesses corações e que em nome do Senhor Jesus jamais caia no esquecimento e esses valores elas possam levar em seus corações para o resto de suas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esse é o primeiro versículo do conhecidíssimo Salmo 40. Nessa nossa tradução, revista e atualizada, esperei confiantemente. Mas esse versículo ele é mais conhecido na versão revista e corrigida, né, que diz: esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Deus se inclina para ouvir a nossa súplica. A figura aqui de Deus se inclinando vem ressaltar aquele que está acima de nós em grau incalculável, que se inclina para ouvir aquilo que nós confessamos, aquilo que nós apresentamos nas nossas orações. Esse é um gesto de compaixão, de misericórdia, de graça da parte de Deus. E nós devemos usufruir desta bênção de ter comunhão, de ter a possibilidade de ter alguém, um ser supremo em poder e glória, a quem recorrer, a quem clamar por socorro. Então, está aqui aberto um momento para que nós possamos fazer os pedidos de oração. Alguém tem algum pedido de oração? Alguma menção de gratidão? Por favor, esse é o momento. Seu Maneco, né? O seu Maneco completou 97 anos, né? Se trocar as velas ainda é bastante, né? 79, entendi. Saúde dele, né? Gratidão. Não nos esqueçamos do pessoal lá do Rio Grande do Sul. A tragédia bem difícil, né? A gente olhar, você vê a imagem da pessoa olhando e a casa indo embora. Assim. Só Deus mesmo para confortar os corações. Congelados, né?
Mais um pedido? A minha mãe. Família da Dona Tá, Natália, né? Agora, Dona Lica, tá certo. Que bom que a senhora está aqui, Dona Lica. Louvado seja Deus. Também, a irmã também, né? Veneração, a irmã Silvana, né? Está tudo aqui na família da Dona Lica? Tudo, né? Família da Dona Lica. A senhora está competindo com a Dona Esther, hein? Que é minha família. Pode pôr a Dona Esther aí, que eu sei que, né? Mais alguém? Quem? Mandaram pedindo oração aí, mas agora não vou lembrar. Eu pedi para lá na minha casa, saúde também. Tipo seu. Mais um pedido? Eu peço também pela minha nora, a Milena. Milene. Milene? Milene. Zé Carlos? Sou Luísio, não sei se você conhecer, aquele que trabalhou lá na Dourada, eu disse dele que eu não tive lá. Luísio? O ex-marido da Silvana. Luísio. Milena? Pelo seu Luiz Derrota, Eu cortou em cima dele, ele quebrou a clavícula. ele já estava com probabilidade de diabetes, né? O pé cortado. Ele já vai passar por cirurgia lá em Sorocaba. Tá bom, isso aí, volta, bem lembrado. O nome do Zé? Luísio. E depois Luiz Bergota. É a Luísio ou a Luísio? Eu não sei. Deus Qual que sabe é? de todas as coisas. Saúde? Dadá? É o Luiz Bergota. Várias complicações de saúde do Luiz Bergota. E agora tem um acidente, né? Caiu um portão em cima dele. Saúde? Natália? Saúde, Nath? Também aproveito, coloco, eu não sei o nome do rapaz lá, que hoje vindo para a escola dominical, tive que dar uma força pro pessoal lá, um rapaz que queria tirar a própria vida e foi difícil segurar. Tentativa de suicídio, põe aí. Deus sabe o nome dele, né? Quem mais? Da Vanessa, nossa amiga de serviço. Vanessa? Vanessa, que operou esse dia, tá. Não pode colocar aqui, senão torna a live. Senão trava. Quem? Vanessa. Saúde? Saúde. Júlio. Vamos sair um pouco da saúde. Júlio pedindo aqui pelo casamento dela, né, Felipe? Felipe está lá em Portugal. É português também, não, português. Noivado, né? Também é muita coisa. Tá certo. Tem bastante nomes aí, né? Igreja também. Está lá. Tá, pai. Então nós vamos louvar a Deus agora com o hino do irmão ou a irmã que irá sugerir o hino do nosso cenário. E depois que nós terminarmos, o nosso irmão Zé Carlos vai entregar esses nomes na presença de Deus em oração. Ok? Vai com o padre aí, né? Vamos dar aquela olhadinha lá para orar a Deus, né? Interceder. Qualquer? Então vamos então, o 107, quero estar ao pé da cruz. Quero estar ao pé da cruz, e a morte, pois casado, precioso.
Nosso Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, nós mesmo, quando estamos na tua casa, Senhor, Pai, que vai agradecer o Santo Nome. Abençoa cada um que aqui presente nesta noite, cada família que é representada, que possamos estar com o nosso coração aberto, nosso coração alegre, pois estamos juntos louvando a Ti. Abençoa o especial que o Senhor André, que vai trazer a mensagem desta noite, que ele possa ter sabedoria, possa ter iluminação de Ti a falar a cada coração presente. Abençoa tudo aquilo que puder estar aqui, pelos motivos que Tu sabes, que eles possam estar sabendo que nós não. Abençoa também, em especial, aquele povo ali do Rio Grande do Sul, que sofreu com esse desastre, esse enxerto. Abençoa tudo aquilo que perdeu antes de ir, que possa ter receber grande bênção na sua vida, e aquilo que estão perecendo, eles possam ser abençoados por Ti, a todos. Abençoa todos aqueles também que estão aqui nessa lista de enfermidade, por saúde. Abençoa a todos, dando toda a cura, segundo a Tua vontade. O Senhor Luiz também está no gabinete, ali no hospital, Senhor, com AVC, abençoa a vida dele. E os demais, Senhor, abençoa a todos, dando toda a sua escolha, a Tua vontade. Abençoa a nossa minha família, todos aqueles que seguem o Teu caminho, que possam esperar a Tua vontade. Abençoa esse guerra, perdoa-se o nosso pecado, e livra nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, sim é céu fluir perdão aqui, na terra, o mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Hino de número 102, vamos nos colocar de pé, em celebração ao nosso Deus.
Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus para a nossa edificação nessa noite. O Salmo número 51, um salmo muito conhecido dos irmãos. É um salmo de Davi. É um salmo conforme aqui o título, em negrito, em minha Bíblia, sugere confissão e arrependimento. Salmo 51. Eu vou contar aí com a paciência dos irmãos, porque é uma leitura um pouco extensa, são 19 versículos. E nós vamos ver todos esses 19 versículos. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Peguei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes e sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores.
pois não te comprases em sacrifícios, do contrário nos daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Até aqui. Vamos orar. Espírito Santo, em nome de Jesus, estamos diante de Ti e trememos diante da Tua santidade. Resta-nos a humilhação, pedir perdão para tratarmos da Tua santidade e do quanto nós precisamos lidar com urgência com essa problemática chamada pecado. Agora o Espírito Santo ministra em cada coração. Abre o entendimento de cada um, visita especialmente cada vida, sonda as necessidades de cada coração nessa oportunidade. E em nome de Jesus envia a revelação da palavra, que venha penetrar ao espírito de cada um, que promova a transformação que todos nós precisamos, que sejamos em nome de Jesus exortados, consolados e edificados pelos teus princípios eternos. Fala conosco, ó Deus, e vem nos revestir da tua autoridade, do teu poder, da tua unção. Usa-nos com poder e graça, e consagramos para a tua glória esse momento de ministração. Manifesta a tua graça, manifesta a tua santidade e manifesta a tua glória por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Na vida do crente, deve ser encarado com normalidade a nossa condição de estarmos em comunhão com o Espírito Santo, que nos leva para a condição de um coração puro, cada dia voltado para as coisas relacionadas à pureza, termos uma vida de um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento bom com o nosso semelhante, que Paulo fala depender de vós, tenha paz com todos os homens. Uma vida comprometida com a adoração, com o louvor, uma vida devota a Deus. Tanto que o salmista conclui esse salmo falando sobre a questão do agradar a Deus, do ser agradável aos olhos. E tudo isso que eu acabei de mencionar tem a ver com uma vida cristã voltada para agradar a Deus, como Paulo fala lá no momento de oração, na sua carta aos Colossenses, para vivermos para o seu inteiro agrado. Agora, há uma exceção, há algo que muitas vezes entra em cena, que prejudica todos esses componentes, que traz prejuízo à nossa comunhão com o Espírito Santo, que traz dificuldades em adorarmos e louvarmos a Deus, que cria situações conflituosas com o nosso semelhante nas nossas relações, e que faz com que os nossos gestos, mesmo que sejam gestos de adoração a Deus, externamente, assim, correspondentes com a palavra, mas que venham ser um desagrado a Deus, porque o coração afetado pelo pecado é um coração que é contaminado, é um coração impuro. Isso que aconteceu na vida de Davi. O pecado entrou em cena e trouxe inúmeras dificuldades para ele. E não foi o pecado
de chamar alguém de bobão. Não foi um pecado de achar, dizer que alguém é feio. Não foi um pecado de apenas ficar por um tempo de mal, né? Mas foi um dos mais terríveis pecados que se comete com a vida de alguém. O pecado que, como nós vimos de manhã hoje, começou na cobiça, no coração, na premeditação, no momento em que todos os reis saíam à batalha e ficou lá, de olho em uma mulher que não era dele, e que se utilizou da sua condição de rei para, em certo sentido, até forçar uma situação. E essa premeditação foi tão terrível que esse homem que era casado com essa mulher chamada Batseba era um dos seus fiéis capatazes, um homem com um coração totalmente leal a Davi, Urias, que não foi para sua casa como era costume, ir para a sua família para depois sair para os conflitos. Ele preferiu ficar lá, vigiando, cuidando de toda a situação. E Davi coloca aquele homem à frente da batalha. Comete não só um pecado de adultério posterior, mas um pecado de homicídio. Tirou a vida daquele homem para ficar com a sua mulher. E Deus levanta Natã, profeta, e faz uma pequena parábola e chama a atenção dele. E o seu coração tomado de moralidade diz: quem fez isso deve morrer. Mas Natã diz: eu estou falando com o próprio. Essa parábola se refere a você. E aquele é o momento que ele se quebranta. Mas há uma palavra muito linda também, naquele mesmo contexto, por parte do profeta Natã. Veja bem, Davi, visto que você se arrepende nesse momento, o seu pecado foi perdoado. O seu pecado foi perdoado. Mas há um resultado para isso. A criança gerada nesse relacionamento morrerá. E vocês conhecem o desdobramento da história, que ele jejuou até um determinado momento, mas isso fatalmente se cumpriu, porque foi Deus quem fez. E tudo isso, esse contexto, essa exortação por parte do profeta Natã, dá ensejo para esse Salmo 51, que ele começa clamando pela misericórdia de Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. De cara, nós já percebemos que Davi conhecia esse Deus. Ele sabia quem era esse Deus, das exigências desse Deus, mas ele apelou agora para a misericórdia desse Deus. Compadece de mim segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. E agora ele começa um momento fenomenal que nos dá algumas lições. Eu sei que, graças a Deus, eu falo com irmãos aqui que nunca pecaram, quem sabe nunca pensaram, né, em cometer um pecado desse tamanho. Mas a aprendizagem com relação ao pecado serve para nós. Se você for pegar do versículo 1 até o versículo 9, você vai ver sempre Davi, quando trata da temática pecado, da ofensa que ele fez a Deus, ele sempre coloca em primeira pessoa. Veja só: apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei, não é pecamos, não é pecar, é pequei contra ti somente, e fui eu que fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar
e puro no teu julgar. E agora Davi entende aqui qual era a sua natureza, o verso 5: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade. Ele conhecia o seu Deus, veja bem, eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste, a consequência do pecado. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Nós temos um expediente muito antigo, uma muleta muito antiga. Por que eu falo muito antiga? Porque foi o recurso que o homem recorreu a ele desde que houve o primeiro pecado. Vocês lembram, né? Deus tinha falado: coma de tudo, menos isso aqui. Daqui a pouco vem a serpente, Satanás, e começa a conversar com a mulher, e usando a palavra totalmente invertida. Deus já havia dito: é certo que morrerás. O diabo diz: é certo que você não vai morrer. E ao ato de desobediência, e essa mulher toma do fruto e também dá ao seu marido. E ali espiritualmente o homem, no que diz respeito de raça humana, espiritualmente morre. Mas quando Deus vem ter com Adão, o que ele fala? Foi a mulher que começa. E daqui a pouco, quando a mulher vem, a mulher fala: foi a serpente. Muitas vezes, quando nós recorremos ao perdão de Deus, nós exaltamos a Deus pela sua graça, com a graça incondicional. E de fato é. A graça de Deus é incondicional. Em que sentido? Não interessa o que já pratiquemos. Haja vista é o pecado de Davi. Você pega um pecado desse, de matar para ficar com a mulher do sujeito, e vem Deus e usa um profeta, depois de ter exortado, diz assim: o seu pecado já foi perdoado. Essa conta você não vai levar mais, mesmo que você tenha que se arcar com as consequências. Para que maior exemplo do que a incondicionalidade da graça de Deus? Um indivíduo que já matou pode ser perdoado, que já traiu pode ser perdoado. O indivíduo que já foi chefe de biqueira pode ser perdoado. Agora, nós gostamos de ressaltar muito a incondicionalidade do perdão, de Deus nos amar incondicionalmente, sendo nós ainda pecadores. Mas quando a matéria é confessar, nós temos muita dificuldade em fazer uma confissão incondicional, como Davi fez aqui: eu pequei, as minhas iniquidades, as minhas transgressões. Nós sempre temos aquilo assim: eu pequei, mas também, né? Há sempre uma evasiva, né? Acontece um problema ali com o relacionamento extraconjugal. Mas não estou dizendo que isso não possa contribuir também, isso pode. Mas também o sujeito só queria saber de futebol, o sujeito não dava atenção, ou então, por outro lado, a mulher também não procurava cuidar das coisas. Meus irmãos, pecado é pecado. Não há justificativa para o pecado. Então nós sempre temos as reticências, o mas, o talvez. E Davi coloca aqui: por mais que o ato dele foi um ato de canalismo, né? Desculpe, não tem outro. Se qualquer pessoa, crente ou descrente, se fosse hoje tivesse acontecido isso aqui no bairro da Piúva, né? Quando acontece esse tipo de coisa sem matar, as pessoas já falam, né? Ficou com a mulher do outro lá, fugiu e tal, passou a perna, furou o olho, né? Usa um termo chulo aí. Sem o homicídio já é uma coisa terrível. Imagine isso que ele fez. Mas quando ele foi chamado a atenção, ele trouxe para si as minhas transgressões. E ele tinha convicção, a consciência da sua transgressão,
e ele tinha consciência do Deus a quem ele ofendeu. Olha só o que ele diz aqui, ó, verso 6: eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Eu sei que o Senhor tem prazer, te comprases, te agradas, com prazer, se agradar com a verdade. O Senhor não é o Deus que inocenta o culpado. O Senhor é o Deus que se agrada da justiça, da honestidade, da sinceridade. E ele tem toda essa consciência que no verso 4, depois ele diz assim: peguei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos. E ele diz assim: de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Veja bem, a pessoa podia chegar assim e falar o seguinte: tudo bem, eu fiz o que fiz, mas se nós estamos pegando muito pesado comigo, porque afinal de contas Beltrano fez alguma coisa assim, fulano faz isso. A gente vê as pessoas fazendo coisas à torta e à direita, erros, e agora só porque eu fiz isso? Não. Como o Senhor se comprar na verdade, eu tenho certeza de uma coisa: o Senhor é sempre tido por justo no falar e puro no julgar. Aquela palavra de Deus por boca do profeta Natan era a verdade, era o justo julgamento de Deus. Mesmo que eu não tenha entendido no momento, mesmo que meu coração foi tomado a princípio por um espírito de hipocrisia, que eu quis dizer que o indivíduo que praticara aquilo tinha que morrer, mas Deus me fez ver o meu pecado. E é interessante que ele coloca aqui, ó: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Como seria bom se nós tivéssemos uma vida cristã pautada por essa consciência? Nós não seríamos arrogantes. Paulo fala de um dos propósitos da lei, no capítulo 3 de Romanos: pela lei se vem o pleno conhecimento do pecado. Todo aquele que tem comunhão com a palavra, que está em constante contato com a palavra, ele tem uma constante possibilidade de fazer uma autoanálise. E a palavra funciona como um espelho. É por isso que Paulo falava assim, né? Ele exaltava o nome do Senhor, e pela sua graça salvou um pecador, ele, né? Que era o principal dos pecadores. A nossa vida diante de Deus com sinceridade deve ser nesse sentido. Antes de eu ver o meu irmão como um pecador, eu tenho que me ver primeiramente como o principal dos transgressores. Por quê? Conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Você já ouviu falar da figura do convencido? O convencido é aquele que ele diz que é bom em tudo que somente ele sabe, somente ele acha que é bom, mas todos ao redor dele sabem que ele não é bom naquela matéria que ele alega ser bom. Às vezes nós somos como assim os cristãos de Laodiceia, né? Lembra daquela igreja que era uma igreja rica, e eles diziam assim: estamos ricos, abastados, não precisamos de coisa alguma. E era essa a realidade? Não. Jesus chamou a atenção e disse assim: vocês nem sabem que vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. A nossa visão muitas vezes é assim: essa igreja aqui é a igreja pioneira, essa aqui é a primeira igreja da cidade, a igreja mais tradicional, de mais alto prestígio. Mas Deus pode estar olhando e dizendo assim: tem um povo que se reúne no casebre ali na esquina do coração daqueles irmãos que falam malemar português, está muito mais sincero a minha presença do que vocês que estão nesse prédio tão suntuoso na cidade. Então Davi tinha consciência do seu pecado: é a minha transgressão, é a minha iniquidade, e a consciência de quem ele ofendeu, aquele que é justo no falar e puro no julgar, aquele que se compraz na verdade, aquele que é todo santo, é plenamente santo. Davi tinha essa convicção.
Mas Davi faz uma oração: purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Ele cria no poder daquele Deus de o perdoar. E nós temos que crer, porque da mesma forma que nós incentivarmos uma vida de libertinagem, pode fazer, porque a graça, né, como nós estudamos de manhã hoje, né, aquela exortação do apóstolo Paulo em Gálatas: não useis a graça para dar margem para a libertinagem, para a carne, para dar ocasião à carne. Também essa outra ideia que muitas vezes o legalismo religioso prega, né, de querer sempre apontar o dedo, de querer sempre dizer que você fez qualquer coisa, você é um pecador mortal, você vai para o inferno, porque o crente verdadeiro nunca peca, etc. E tal. Tem gente que pensa dessa forma. Isso aí também é algo altamente demoníaco. Nós precisamos aprender a crer no poder daquele Deus que é misericordioso, que perdoa, que purifica, que faz uma faxina no nosso coração. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Que coisa linda! Agora Davi passa a fazer alguns pedidos, a partir do verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria e renova. Guarde essas palavras: um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, verso 11, nem me retires o teu Santo Espírito. Nós sabemos que o Espírito veio para ficar, mas quando o pecado entra no coração, quando o pecado entra na parada, até mesmo o crente, e quando por um deslize momentâneo, ele tem a sua mente cauterizada, a ponto de Davi orar desesperadamente: não me abandone, eu preciso de ti. E a grande palavra que foi por parte do profeta Natã foi que Deus iria restaurá-lo, Deus iria perdoá-lo. E aí ele faz um pedido fenomenal aqui no versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Nós vivemos diante de uma consciência, diante de uma pregação no meio evangélico assim. Eu encontrei um rapaz lá, um amigo da gente antigo, e ele estava indo frequentando uma igreja, e eu falei: mas cara, está frequentando lá? Então faz um tempo que eu não vou lá. Ah, é? Não foi mais? Então, eu tomei uma cerveja aí, não consegui mais. Eu falei: agora você precisa ir, né? Se você acha que isso aí é um grande empecilho, agora você precisa de Jesus Cristo, né? Por quê? É fruto dessa consciência. Teve um culto aqui, alguém pregou, fez um apelo e vem na frente e agora está salvo. Aí passou ali uns 5, 6, 10 dias, ele viu a espumosa na frente dele e não resistiu, né? Ou então outras coisas que podem acontecer. Na consciência dele, ele já está no inferno, né? Ele precisa passar por todo aquele processo. É um evangelho e Deus salva e dessalva. Essa palavra não existe, mas vamos inventar aqui. Que o indivíduo está salvo, daqui a pouco está perdido. Está perdido, está salvo. Está salvo, está perdido. Mas, meus irmãos, o que o pecado faz é o que fez na vida de Davi aqui. Ele tem o poder de tirar a alegria da salvação. Quando nós procuramos viver uma vida de santificação, o que o Espírito traz para o nosso coração é a alegria, é a celebração de sermos salvos. Quando nós cantamos aquilo, logo eu, né? É uma celebração da graça de Deus. Eu não mereço, louvado seja Deus, é a alegria da salvação. Mas se nós estivermos enveredando para outro tipo de caminho que não condiz com a palavra, nós não teremos essa alegria no coração. E Davi fala para Deus: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Agora, a partir do verso 13, ele vai falar sobre a restauração que esse Deus fez com ele, que esse Deus haveria de fazer. Então, essa palavra então, ela abre ensejo
para algo maravilhoso, para uma nova situação, tendo em vista que eu reconheci, que eu creio no poder de Deus perdoar, e uma vez que Deus me perdoar, então, eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Eu sei que o que eu fiz, eu não vou poder voltar atrás. Um dia alguém, cometeu, matou tanta gente, fez tantos problemas, foi se confessar com o padre. E o padre falou para ele o seguinte: está aqui esse travesseiro de pena, vou te dar uma tarefa. Suba naquele monte, o mais alto aqui da região. Chegue lá, abra o travesseiro e jogue a pena. E volte para mim 2 dias depois. E ele foi lá. O padre orou, falou do perdão de Deus para ele. E ele falou assim: mas veja bem, mas aquelas famílias, aquelas pessoas que eu tirei a vida, que eu arruinei, estão me perseguindo. Eu não sou bem visto por quase ninguém. Aí o padre falou para ele assim: volte lá naquele morro e tente catar pena por pena desse travesseiro. O que o padre quis dizer para ele é o seguinte: o que você fez já está feito, não tem poder de você reparar. A vida de Urias era uma só. O relacionamento dele com Betseba aconteceu, a criança morreu. Não há como você dar um reset. Mas Davi está falando o seguinte: quando eu for perdoado, eu vou ensinar aos seus transgressores os seus caminhos. Eu vou chegar e vou falar assim: não faça isso, porque eu fiz e me dei mal. Você vai levar para você esse legado de alguém que sofreu as tristes consequências do pecado e tem o poder de uma maneira muito amorosa, de com toda a propriedade, não dizer assim: você é um pecador. Não faça, porque eu fiz e não é bom, e você vai se dar mal, e você vai ofender ao Deus Santo, que é justo no falar e puro no julgar, e que se compraz na verdade. Livra-me dos crimes e sangue, ó Deus. Olha só a consciência que ele tinha. Ele sabia. Mas que eu não venha repetir essa mesma canalice que eu fiz. Livra-me dos crimes e sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os seus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário vos daria. E não te agradas do holocausto. O que eu quero dizer aqui? O Senhor é um Deus que conhece o coração. Como foi falado para Saul, escolheram ele pelo visual, Deus não vê como o homem vê. O homem vê o externo, mas Deus vê o coração. Não adianta nada você vir com um monte de sacrifícios, como lá no livro do profeta Miqueias, com quem me apresentarei ao Senhor? Eu virei com ribeiros de azeite, com animais. Não adianta. Ele te declarou, ao homem, o que é bom e o que Deus pede de ti: a justiça, a humildade, o amor. Como Deus levantou o profeta Isaías no capítulo 1, falando assim: eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Esse povo vem com sacrifício, multiplica as orações, mas quando as orações chegam diante de mim, eu viro o rosto, porque a iniquidade está na vida dessa gente. Eles desprezam as viúvas, oprimem os forasteiros, não há amor, não há justiça, emprestam dinheiro com usura, se aproveitam da desgraça alheia, e quando chega a hora do sacrifício, é tudo muito bem feito. Não te agradas, não te comprases em sacrifícios, do contrário te daria. Você já imaginou? E não te agradas em holocaustos. Se Deus fizesse a proposta para Davi assim: tem um jeito de você apagar toda essa história, e eu tenho uma máquina do tempo aqui para você voltar e recontar a história, como De Volta para o Futuro. Ofereça para mim 2.000 cabritos, tantos litros de azeite, faça um sacrifício, e eu tenho o poder de apagar essa história. Não, Deus não pediu isso. Se assim fosse, eu faria. Mas Davi sabia que não havia a possibilidade dos sacrifícios externos em si. Mas o sacrifício que Deus queria para aquele momento foi aquilo que Davi apresentou, verso 17:
Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Humilhação, arrependimento, confissão, reconhecimento. Faz bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, ou seja, a cidade foi abalada, a história abalou as estruturas sociais. Então, agora tem outro então, que vai fechar o salmo com chave de ouro, vai trazer uma linda lição para nós encerrarmos de uma maneira nobre essa exposição desse salmo lindo, embora conte uma história triste. Então, acentue isso, então te agradarás, agora a coisa ficou boa, dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Uma vez que você tratou do coração, seu coração está sincero, arrependido, confesso, contrito diante de Deus, agora sim você pode vir com o animal, com o azeite, com os bezerros cevados, com os sacrifícios, os holocaustos, que o Senhor haverá de se agradar. A única oração que Deus ouve, que Deus se atenta para ela, em um momento como esse, em uma atitude como essa de Davi, é a oração de arrependimento. E o arrependimento não é só você chorar, não é só tristeza pelo lado, basta por isso. Principalmente isso, começa assim. Quando a palavra denuncia o nosso pecado, como denunciou o pecado de Davi. Quando nós nos entristecemos porque ofendemos primeiramente a Deus e prejudicamos nossos semelhantes. E quando nós confessamos e dizemos assim: pequei contra ti. E quando isso também desemboca no abandono. Porque o arrependimento tem a ver com isso, com abandonar a prática, o vício pecaminoso. A partir daí, os nossos atos cultuais serão agradáveis aos olhos do nosso Deus. Eu fico pensando às vezes, é uma análise que eu fiz. A gente vê nessas igrejas grandes, e eu sei que há pessoas que têm suas incumbências até temporais, seculares, mas as pessoas que estão desempenhando os papéis ali dos holofotes, dos palcos das igrejas, dos domingos à noite, em coral, em conjuntos de louvor, etc, 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 são aquelas pessoas que não pisam os pés na reunião de oração. São pessoas que muitas vezes estão comprometidas em querer estudar a palavra de Deus, que se incomodam com a pregação bíblica. Aí nós vemos corais, né? Tem não sei quantos tenores soprando, né? O baixo, coro de vozes, ensaia, reensaia, aquela coisa bonita. Mas muitas vezes a mente está cauterizada, o coração está longe de Deus, tem coisas a serem tratadas na sua vida. Mas quem vai saber é apenas Deus, aquele que soma os corações. Eu falei no começo de algumas virtudes naturais na vida do cristão. E você veja que tudo isso Davi passou a destacar a partir do primeiro então e reacentuou no segundo então. Porque o pecado corrompe. O pecado traz prejuízo. Mas reage ao pecado apenas de uma forma, reconhecendo, confessando, abandonando, para que então os seus sacrifícios e louvores venham ser aceitos pela graça, pela misericórdia daquele que perdoa, mesmo que esse perdão não tenha poder de isentar todas as consequências dos nossos pecados. Mas o nosso Deus é misericordioso em ouvir a nossa confissão, em nos perdoar e em nos restaurar. Amém. Vamos nos colocar em pé? Vamos louvar a Deus comigo?
de algum irmão? 315? 315? Vamos nós trabalhar com servos de Deus e o Mestre seguir o caminho do céu, com o seu bom conselho, vigor renovar, diligente fazendo o que ele ordenar, todo amor sem cessar. A seguir a Jesus, com amor e fé e coração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os caminhos sacar, para todos os defeitos nem pressa levar, só na cruz do Senhor nossa glória será. Por Jesus salvação, o teu sangue nos dá, no amor sem cessar, a seguir a Jesus, com amor e fé e coração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá no céu, a mansão dos fiéis sempre terra será. Por Jesus salvação inefável nos dá, no amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e coração, até que volte o bom Senhor. Vamos trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá no céu, a mansão dos fiéis sempre terra será. Por Jesus salvação inefável nos dá, no amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e coração, até que volte o bom Senhor. A recompensa ao trabalho é certa, então nós cantamos até duas vezes, né? Tá bom? Nós chegamos em Itamar para fazer essa oração final e depois nós concluiremos com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia que passa guardado e amparado por Ti. Nós te agradecemos, Senhor, por mais esse ajuntamento, ó Pai, nesse solene, nesse local, aonde, Senhor, nós louvamos, nós glorificamos e agradecemos o Teu santo e bendito nome, que é o único, Senhor, de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, ó Pai. Agora, Senhor, nós te agradecemos por cada coração presente, ó Pai, por cada lar aqui representado, ó Deus. O Senhor esteja abençoando grandemente a cada coração, ó Deus, através, Senhor, dos cânticos, através da Tua palavra, exposta nessa noite, nesse lugar, ó Pai. Que a Tua palavra, Senhor, ela possa, Senhor, ter nos corrigido, nos exortado, ó Deus. Que a Tua palavra venha, Senhor, ser alimento espiritual para as nossas vidas. Que essa palavra pregada nessa noite, ó Pai, venha abençoar a cada um que adentrou neste lugar. Nós possamos, meu Deus, em nome de Jesus, compreender, ouvir e, acima de tudo, ó Deus, nos ajuda em nome de Jesus a praticar em nosso dia a dia, ó Pai. Nós conhecemos a nossa condição, ó Pai. Nós sabemos quem somos, ó Deus. Nós sabemos que não conseguimos viver uma vida, Senhor, ainda perfeitamente diante de Ti.
Somos, Senhor, pecadores na verdade, mas somos também lavados, Senhor, e remidos pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, Pai. Nós entendemos que aquele ato naquela cruz é suficiente, uma vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados e o confessamos, ó Pai, é o suficiente, Senhor, para purificar, para nos lavar, para nos deixar mais alvos do que a neve, ó Pai. Ó Deus, olha para as nossas dificuldades, ó Pai. Olha, Senhor, para as nossas dificuldades do nosso dia a dia, de melhorar, Senhor, de servir a Ti, Senhor, com retidão, ó Deus. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados. Fica conosco no término desse culto, ó Pai. Dai-nos uma semana debaixo da Tua proteção, Senhor, debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia. E nos ensina, Senhor, a orar como ensinaste os Teus discípulos no passado, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal. Pois o Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Remarcada, agora será no dia 19, ok? Então, eles considerem ali essa informação na escala do domingo, dia 19, ok? E já pensando nesse próximo mês, o aniversário da congregação vai ser no dia 15 de junho, e quem vai estar conosco aqui trazendo a palavra vai ser o seminarista Vinícius, e toma conta do trabalho de 7 barras. Ok? Então, esses dois avisos aí. Orem já pelo trabalho. E vamos continuar orando, né, pelos flagelados aí do Rio Grande do Sul, que é uma situação muito triste, né? Ok? Deus abençoe a todos.